Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, seja muito bem-vindo ao programa Alerta Geral Especial de sábado sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje comigo Marcos Furlan e com Paulo Bacelar, advogado e professor especialista em direito previdenciário, respondendo e esclarecendo todas as suas dúvidas. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui prontos para responder as perguntas. E você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp 0859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, vamos à primeira pergunta de hoje, do Beneval em Senador Sá. Eu fiz em novembro de 2020 minha prova de vida e queria saber qual o tempo de fazer de novo, professor Paulo. Olha, Marcos, se ele fez a prova de vida em novembro, ele tem um ano para fazer novamente. Então ele vai fazer em novembro de 2021. Tá certo. A Verônica de Aracati agora manda pergunta pra gente. O meu marido tem 15 anos de contribuição. Ele trabalhava na prefeitura e tem 59 anos. Quero saber se ele ainda tem que contribuir até completar os 65 anos. Não era carteira assinada e ele não está trabalhando e também não está contribuindo. Olha, sim, se ele ainda não tem a idade mínima, né, de 65 anos, ele precisará ter os 65 para poder completar com os 15 anos de contribuição e poder se aposentar. Então falta sim completar os 65 anos de idade. O Antônio de Maracanaú manda pergunta pra gente. Meu tio é servidor público da prefeitura do município de Maracanaú, antes da Constituição de 1988, ficando como efetivo. Só que ele teve a sua aposentadoria negada por parte do INSS, que alegou que a prefeitura não repassou 2 anos de contribuição. Só que nessa época o meu tio se acidentou e ficou de atestado médico e também com a licença e sem remuneração. Por isso eu gostaria de saber o que fazer nesse caso, professor Paulo Bacelar. Olha, quando você é servidor público e está afastado de licença sem remuneração, realmente esse tempo não é computado para a sua aposentadoria. Agora tem que precisar ver por que ficou sem remuneração. No caso desse, poderia ser analisado e verificar a possibilidade de entrar com ação na justiça contra a prefeitura para computar esse tempo e ele poder se aposentar. Antônio Firmino, de Acopiara, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber se eu posso entrar com recurso novamente no INSS. Eu quebrei o braço em 3 lugares em um acidente de trabalho e o médico me deu 4 meses, mas eu só recebi 3 e o braço não tá bem. Eu vou voltar para o retorno no Juazeiro. E nessa situação dele, como é que fica, professor Paulo Bacelar? Ele pode pedir a prorrogação do benefício até a data da sua cessação, né? Quando o INSS dá o benefício, ele já sai com a data de cessação, que é a DCB, data de cessação do benefício, e ele pode, com 15 dias antes dessa data, pedir a prorrogação. Se ele perder o prazo da prorrogação, ele tem que dar entrada novamente após 30 dias da data da cessação, que é a da DCB. Ele tem 30 dias para requerer novamente, ou sendo negado essa prorrogação, ou restabelecimento desse benefício, ele pode entrar com ação na justiça para requerer um benefício com um período maior. Entendido aí então, Antônio Firmino de Acopiara. Agora tem a pergunta do Salomão de Capistrano. O Salomão pergunta o seguinte: minha esposa colocou a minha filha no salário maternidade quando a minha filha tinha 6 meses e veio negado. Na segunda vez veio aprovado. Eu tenho outra filha que coloquei no salário maternidade e será que vem aprovado? O da minha primeira filha só veio aprovado na segunda tentativa. Será que da minha segunda filha vem aprovado agora, professor Paulo Bacelar? Olha, vai depender da condição de segurada dela nesse segundo pedido, porque o salário maternidade exige carência mínima de 10 contribuições ou 10 meses de atividade rural anteriores ao parto. Então, cada benefício vai ter uma análise diferente. Ela pode ter esse direito sim, se ela tiver a comprovação desses 10 meses antes do parto de contribuição ou de atividade rural. Você pode participar com a gente do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria enviando um WhatsApp pra gente. Fique à vontade.
9273-4353, operadora 085. Participe com a gente, que o professor Paulo Bacelar está aqui para esclarecer todas as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Agora a pergunta da Zelma Freitas, em Russas. Já sou aposentada há 10 anos por tempo de serviço. Eu sou pensionista há 21 anos. Será que eu tenho direito à revisão da vida toda, professor Paulo Bacelar? Olha, toda revisão precisa ser calculada. No caso da aposentadoria dela, ela ainda tem direito a requerer a revisão, porque ela tem 10 anos de aposentada, pode ser que ainda esteja no prazo para poder pedir a revisão dessa aposentadoria, que ela no máximo é de 10 anos da data do início do benefício, da data do início do primeiro pagamento. É o prazo para você requerer uma revisão, que é de 10 anos dessa data, da data do primeiro pagamento. No caso da pensão por morte, não, porque ela já tem pensão há mais de 21 anos, então teria que revisar a aposentadoria que gerou a pensão por morte, e aí não teria mais como, porque já tem mais de 10 anos dessa pensão. Então, para todo caso, precisa ser calculado, porque nem sempre as contribuições anteriores a 94, que é o caso da revisão da vida toda, vão aumentar o valor da aposentadoria da pessoa. Mais perguntas que chegam no nosso programa. A Kailane, em Fortaleza. Minha mãe tem 58 anos, tentou se aposentar pelo rural, mas não deu certo porque ela veio morar em Fortaleza. Fez um Bolsa Família, mas não deu certo também. O que podemos fazer é a pergunta da Kailane aqui de Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Olha, possivelmente ela deixou a atividade rural, né, veio morar em Fortaleza, então não era mais segurada especial, não trabalhava mais diretamente na agricultura. Então ela não tem direito a esse benefício. Então no caso aí do Bolsa Família, aí vai ver se a renda familiar é maior do que 2 salários mínimos, para ver se ela tem direito a esse Bolsa Família ou não, e podendo recorrer aí dessa decisão do Bolsa Família. Mas como trabalhadora rural, já que ela deixou a atividade rural no período, ela não teria direito a esse benefício. Mas em todo caso, só dá para dizer mesmo se ela tem direito ou não, se for analisado um caso concreto. E agora a pergunta que vem de Viçosa. Um abraço a todos os amigos e amigas de Viçosa na sintonia no programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A Maria de Viçosa pergunta: quero fazer uma pergunta, professor Paulo Bacelar. É porque tem um irmão de 39 anos que há 10 anos, há 10 anos atrás, surgiu umas manchas brancas em toda a parte do corpo. Meu irmão foi ao médico e foi passado um tratamento, porém não tem cura para essa doença. E o doutor recomendou que ele deveria parar de trabalhar no sol. Só que não tem como, pois ele é agricultor. Eu gostaria de saber se ele teria direito ao auxílio-doença. Olha, ele tem direito ao auxílio-doença, tanto que o médico já informou que ele não pode trabalhar no sol, e agricultor trabalha no sol. E é possível também que ele possa até se aposentar por invalidez, ter um benefício previdenciário de incapacidade permanente, porque se ele não pode trabalhar no sol, a atividade principal dele é a agricultura, então ele pode aí pedir o auxílio-doença, que pode até ser transformado numa aposentadoria por invalidez. Agora a pergunta do Geraldo Alves, de Fortaleza. Tenho 33 anos de prefeitura e 54 anos de idade. Já tenho tempo para me aposentar? Olha, homem com 87 pontos, ele não se aposenta, né? 33 anos de contribuição e 54 de idade, ele não se aposenta. Ele teria que ter 60 anos de idade e 30 anos de contribuição antes da reforma da Previdência. Então, no caso, ele precisaria ter aí completar os 60 anos e ter 35 anos de idade para poder se aposentar. 35 anos de contribuição. De contribuição, 35 de contribuição e 60 de idade. Ok. Antônia, em Santa Quitéria, ela pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar: o benefício do meu filho foi negado pela juíza. Segundo ela, o menino tem estabilidade financeira e a advogada não quis recorrer, pois o mesmo tem 2 perícias em Sobral pelo INSS. Nós não temos essa estabilidade financeira, pois estou desempregada há 5 meses. Eu gostaria de saber como fazemos para que ele passe nestas perícias do INSS. Na última consulta com o psiquiatra, deu retardo mental. O que eu faço? Ela está esperando aqui uma sugestão, uma solução para esse problema dela, professor Paulo Bacelar.
Olha, possivelmente aí ela deve ter uma renda familiar que ultrapassou o limite de 1/4 do salário mínimo, né, para que seja negado pelo INSS. E a Justiça, ela analisa o caso concreto, analisa a situação da pessoa, vê com quantas pessoas moram na mesma casa, quem é que é possível de alimentar essa pessoa, de sustentar. Se a família for responsável por ela e tiver condições para alimentar essa pessoa, para sustentar, na Justiça também esse benefício geralmente é indeferido também. Então, o caso aí dela, sugiro que ela procure um especialista para analisar o caso, um advogado especializado ou a Defensoria Pública da União, para analisar o caso e ver se é possível requerer novamente, porque ela já estava com a advogada e teve o benefício negado e a advogada achou que não deveria recorrer, ela pode requerer novamente esse benefício e ter uma análise melhor já do início do benefício de um processo administrativo para ver se consegue esse benefício para ele. Explicado então, Antônia, muito obrigado pela sua participação, abraço para você e a todos aí de Santa Quitéria. E você pode participar também do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Pode enviar a sua mensagem aqui para o nosso programa, 0 operadora 85 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, saímos de Santa Quitéria e vamos agora a Pentecoste. A pergunta da Kelly, já está com 90 dias que dê entrada no BPC e nada. Isso é normal? A pergunta dela, professor Paulo Bacelar. Não, não é normal. O normal seria a concessão do benefício. Tanto que o INSS fez um acordo com a Justiça para prorrogar os prazos de análise dos benefícios, porque os prazos legais não estavam sendo cumpridos. Então eles fizeram um acordo na Justiça com o INSS para prorrogar os prazos, e esse prazo de benefício assistencial é de 90 dias. Então, já ultrapassando o prazo, você pode entrar com ação direta na Justiça pedindo benefício, ou então entrando com mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o processo, porque já passou do prazo legal. Agora a Sâmia de Aracati, professor Paulo Bacelar, encaminha a pergunta para a gente, perguntando o seguinte: marquei prorrogação de um auxílio doença pelo aplicativo Meu INSS e depois recebi uma mensagem que minha perícia foi cancelada. Então liguei para 135 para saber o porquê e colocaram como acerto de marcação de perícia. Depois ficou em análise. Em 10 de maio recebi outra mensagem falando que o status do requerimento foi alterado para concluído, mas não tem a data da perícia. O que eu faço? Eu liguei para o INSS e disseram que era para aguardar. Olha, não tem como aguardar se uma tarefa de acerto pós-perícia já foi concluída. Ela precisa ter realmente a data da perícia. Se foi cancelada, ela pode entrar com processo na Justiça. Eu não aguardaria uma resposta do INSS nesse caso. Eu entraria com ação judicial para requerer esse benefício logo. O Tiago de Crateús participando com a gente no programa de hoje, perguntando: queria uma ajuda de vocês. Meu pai teve um auxílio doença aprovado por 6 meses, mas faz 7 meses que essa carta do INSS não chegou e até hoje ele não recebeu nada. Eu devo procurar essa carta do INSS para ele receber essas parcelas deste auxílio, professor Paulo Bacelar? Olha, não se pode mais ficar esperando por carta do INSS. Você entra no site do INSS, no meuinss.gov.br, com a senha do aplicativo, e você pode baixar o histórico de créditos e saber onde é que foi depositado o seu dinheiro, e você pode ir diretamente no banco com esse extrato. Não aguarde carta. Entre no meuinss.gov.br e você já pode imprimir diretamente do site ou do aplicativo o extrato de créditos, e você verá o banco onde foi depositado e qual é o período que está disponível. Então, com certeza, esse benefício já está liberado para ele, né, professor? Com certeza está liberado. Maria Socorro, em Jijoca de Jericoacoara. Sou servidora pública com 48 anos de idade e 28 anos de contribuição. Eu já posso pedir aposentadoria? Ainda não, são 76 pontos, ela precisaria ter 88 pontos em 2021, então ela terá que ter aí 30 anos de contribuição antes da reforma e 55 anos de idade, então ainda falta mais um tempinho.
Você participa do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Envie uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 0 operadora 85 99273 4353. Vamos juntos respondendo aqui, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Estamos de volta no programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Sua participação aqui no nosso programa, no nosso WhatsApp, o 0 operadora 85 99273 4353. Comigo, o professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta. O Daniel de Canindezinho, no bairro Canindezinho, em Fortaleza, ele pergunta: eu consegui o BPC em 2013, mas antes disso eu passei mais uns 3 anos tentando dar entrada e foi indeferido. Hoje eu poderia recorrer aos retroativos? Olha, você pode entrar com ação na justiça de qualquer benefício indeferido, sem prazo, não tem prazo. Então, mesmo sendo anterior a 2013, já passando mais de 10 anos, aliás, se passar de mais de 10 anos, não tem problema, porque o benefício indeferido não tem prazo para você requerer na justiça o requerimento. Agora vai saber se você tem direito realmente nessa época. Poder pedir, você pode. Maciel, em Jijoca de Jericoacoara. Trabalhei durante 7 anos em 2 empresas que acabaram fechando. E esses dados não constam na carteira digital. Eu terei contado esses anos na minha aposentadoria? Olha, Marcos e Maciel, esse tempo que não está na sua carteira digital, você pode ver se está no CNIS. Se ela estiver no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, não tem problema. Ela vai ser considerado porque não precisa mais apresentar a carteira quando os vínculos já constam no CNIS. Se ela não consta no CNIS, você pode pegar um extrato do FGTS na Caixa Econômica e tentar averbar essas 2 empresas no próprio CNIS, no próprio INSS. E caso você não tenha FGTS, não tenha carteira e não esteja no CNIS, aí somente com a ação trabalhista contra a empresa e contra a massa falida, tem que ver se a empresa tem um processo de falência, se ainda existe um espólio, se existe um inventário sobre essa empresa, e aí você pode entrar com a ação trabalhista para reconhecer esses vínculos. Entendido então, Maciel, abraço para você, obrigado pela participação. Mais uma pergunta aqui no nosso programa, participação que vem de Forquilha, não tem identificação. Minha mulher tem 53 anos e 30 de contribuição. Ela já deu entrada, mas veio negado. Colocou na mão do advogado, mas veio negado de novo. E agora, professor Paulo Bacelar? Olha, vendo que o benefício já foi indeferido e na justiça também, aí tem que ver se ela realmente tem direito a esse benefício, né? Porque 30 anos de contribuição não é mais suficiente para você ter aposentadoria. Ela teria que ter em 2021 88 pontos e ela não tem, ela tem 83 pontos, né? Então, se pela regra de transição, se ela já cumpriu 30 anos de contribuição, pode ser que em 2019 faltasse menos de 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição e ela terá que cumprir um pedágio de 50% do que faltava para atingir 30 anos em 2019. Então ela só tem 30 anos, teria que ter um pedágio ainda de um período. Então tudo isso tem que ser analisado e não entrar com a ação se não tiver realmente direito a esse benefício. Maria Dias, em Acopiara. Sou aposentada e tenho as digitais. Fiz a biometria. Eu quero saber se eu preciso fazer prova de vida. Sim, todas as pessoas precisam fazer prova de vida. Se você aposentou agora, recentemente, aí só faz a prova de vida daqui a 1 ano. Se você já tem mais de 1 ano de aposentado, na hora que você faz o movimento no banco com a biometria, a prova de vida já vai ser computada. Maria de Souza, em Crateús. Tenho uma criança de 8 meses. Dei entrada no salário maternidade dela, está com os 15 dias. Não tenho prova nenhuma de agricultora. Eu fiz com os papéis da minha mãe. Será que tem como dar certo? O rapaz que deu entrada com ele me falou que está em análise. O que significa? A pergunta dela, professor Paulo Bacelar. Olha, a agricultora pode dar entrada sim com documentos do seu membro familiar, do seu grupo familiar. Se você não é casada, vive com seus pais, você pode entrar com os documentos de agricultura dos seus pais. E o processo estando em análise é porque ainda está sendo analisado ainda pelo INSS, ainda está no sistema do INSS para que seja analisado por um servidor.
Maria José, em Graça. Eu tenho um filho e ele não é registrado em nome do pai biológico. O pior é que nenhum dos dois não me ajuda com a criança. Eu gostaria de saber qual dos dois eu devo colocar na justiça. Um mora em São Paulo, o que registrou, e o pai de verdade mora no Rio de Janeiro. O que ela pode fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, você precisa entrar com ação de alimentos contra o pai biológico. E se aquele filho já teve uma relação de afeto com o pai que não é o biológico, você pode entrar também com ação contra ele para que ele possa pagar alimentos à criança. Programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, edição de sábado. Você participa enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso programa. 0 Operadora 85 99273 4353. Participe. E agora tem a pergunta da Maria, em Sobral. Fui aposentada por invalidez por 16 anos e está com 15 anos que foi cortado. Eu estou trabalhando mesmo com a deficiência. Estou contribuindo há 15 anos. Eu posso recorrer? Olha, depende. A deficiência não é uma invalidez. Se você está trabalhando com uma deficiência, você pode contar essa aposentadoria do deficiente, que é os 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem com 15 anos de deficiência, 15 anos trabalhando com deficiência. Então se você, Maria, já tiver 55 anos de idade, você terá direito já à aposentadoria da pessoa com deficiência, porque você já terá mais de 15 anos trabalhando com essa deficiência. Edinaldo, em Viçosa, professor Paulo Bacelar. Meu pai recebe auxílio acidente e agora ele está com um problema de hérnia de disco. Ele quer saber se pode fazer outra perícia, mesmo já estando recebendo esse auxílio. Pode, se ele tiver um auxílio acidente e esse acidente não tenha nada a ver com a hérnia de disco que ele tem, ele pode pedir o auxílio doença e ter direito a um benefício de auxílio doença que vai ser até acumulado com o auxílio acidente que ele já recebe. De Baretama, chega a pergunta da Patrícia. Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio doença. Eu tenho hérnia de disco, tenho artrite, artrose e sou agricultora. Tenho 52 anos. Eu botei uma vez e veio negado. Nesse caso, ela deve entrar com ação na justiça para reconhecer aquele direito dela, porque se ela tem esses problemas e ainda é agricultora, ela não tiver condições de trabalhar como agricultora, não deve ser considerado a perícia do INSS. Você deve entrar na justiça para ser considerado pela perícia judicial e ver se dá certo você conceder esse benefício na justiça. Agora a pergunta do Rafael de Ocara. Tenho um amigo que passou 7 anos preso e tem 2 filhos. Ele colocou os papéis para receber o auxílio reclusão, mas não recebeu, veio negado. Ele não trabalha de carteira assinada. Tem a possibilidade dele receber esse dinheiro? Não, se ele não é segurado da Previdência, a família não tem direito ao auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário para quando os segurados são presos, são reclusos no regime fechado, a família ter direito a esse benefício. Então, se ele não era segurado, não trabalhava de carteira, não contribuía como autônomo, não era segurado do INSS, sendo preso, a família não tem direito ao auxílio reclusão. E agora a pergunta do Raimundo Silva, de Canindé. Sou funcionário da Prefeitura de Canindé há 20 anos e tenho 65 anos de idade. Fui ao Instituto de Previdência do município e a responsável me falou que para poder me aposentar com salário integral, teria que ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Agora, com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, teria que ser proporcional, ou seja, somando todas as contribuições desde 94 até as atuais. Vale salientar que o município ainda não votou a reforma da Previdência e ela deu um documento com as leis de aposentadoria, que foi enviado agora a aposentadoria por idade, né? Ele gostaria de saber como deve fazer para pedir a aposentadoria, pois pensava que quando o servidor público completasse o tempo certo, se aposentava com o último salário. Olha, Marcos, Raimundo, você tem razão. O servidor que entrou no serviço público anterior a 2003 se aposenta sim com o último salário, porque tem a paridade e a integralidade, quer dizer, com o último salário. Não é média de contribuições. Para quem entrou a partir de 2003, a partir de janeiro de 2004, aí sim terá que ter
a média de contribuições para poder se aposentar será uma média desde 94 até hoje, até a data do pedido da aposentadoria. Para quem entrou antes de 2003, se aposenta com a integralidade e a paridade também, que você vai ter os reajustes de igual a quem está na atividade. Participe do programa Alerta Geral Especial de sábado sobre os caminhos da aposentadoria, enviando a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 85 992734353. Agora a pergunta da Maria das Dores, em Cajueiro dos Cândido. Eu tenho 43 anos e tenho uma filha de 12 anos. Tenho problema de bursite e não recebo nenhum benefício e nem tenho o auxílio emergencial. Eu queria saber como eu faço para ter algum benefício. Olha, você deve entrar com pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência, que é o BPC. Se você não tem contribuição, se você não é segurado da Previdência, o único benefício que pode ser concedido para você por seu problema de saúde é o BPC, mas aí irá analisar tanto a questão de saúde, se você estiver incapacitada, como também a questão da renda familiar, que não pode ser maior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Fernando, em Icó, quero saber por que, quando a gente tenta entrar no meu INSS através da senha que eles passam, não dá certo. E também quero saber quantos dias a gente tem que esperar por uma resposta ou resultado do benefício após a entrada do INSS. Olha, em regra, o prazo é de 45 dias para o INSS dar uma resposta. Porém, o INSS fez um acordo na Justiça para conceder as pensões por morte com 45 dias, salário maternidade com 30 dias e as aposentadorias e os benefícios assistenciais com 90 dias após a entrada no benefício. Sobre a questão da senha, a senha que é dada pelo INSS é uma senha provisória e você tem 24 horas para poder trocar essa senha. Se você não trocar, aí você não irá conseguir entrar no sistema, terá que fazer uma nova senha provisória. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Araci, em Fortaleza. Minha irmã completará 62 anos em 2022, mas ela nunca contribuiu com o INSS. Como fazer para ela se aposentar pelo INSS, professor Paulo Bacelar? Olha, Araci, infelizmente não tem como se aposentar pelo INSS sem ter contribuído. Aí precisa ter 15 anos de contribuição, 62 anos de idade, no caso da mulher, e 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, no caso do homem. Nesse caso da senhora, se a senhora tem algum problema de saúde, poderia pedir um BPC do deficiente físico, e também no caso de BPC ao idoso, quando a senhora tiver 65 anos de idade, que poderá pedir o BPC idoso, que é o benefício assistencial ao idoso. Mas a aposentadoria não tem como, porque a senhora não contribuiu por 15 anos. Pergunta do Raimundo, em Coreaú. Passei por uma cirurgia de hérnia de disco em setembro de 2020. Tirei auxílio até dezembro. Fui fazer uma perícia dia 10 de fevereiro de 2021. Eu estou atrás da resposta para o resultado dessa perícia e só falam que meu auxílio foi aprovado até dia 10 de fevereiro, ou seja, até o dia que fiz a perícia. Eu quero saber se você sabe me explicar essa situação melhor. O que eu devo fazer para resolver essa situação, Paulo Bacelar? Olha, precisa primeiro entrar ligar para o telefone 135 e agendar acerto pós-perícia para saber o resultado dessa perícia. Se não tiver esse resultado ainda, você pode entrar pelo meu INSS e olhar pelo site do INSS, meuinss.gov.br, e olhar a relação de benefícios que já existem concedidos. Você também vai poder saber qual foi a data do período que ele concedeu. Tendo benefício concedido, você entra no site também, no mesmo aplicativo do meu INSS, pelo site, e você vai poder olhar o extrato de pagamento, que aí você vai ver qual é o banco que está o seu pagamento e qual é a data que está disponível esse pagamento. E agora a pergunta do Antônio Everardo Feitosa, em Ocara. Tenho 49 anos, deficiente físico de nascença. Recebo o LOAS desde 1995. Terei direito a uma aposentadoria normal quando eu tiver a idade certa? Não, ainda não. Aposentadoria, você precisa ter 15 anos de contribuição. Quem recebe o BPC pode até contribuir como segurado facultativo, no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Você pode contribuir, fechar os 15 anos e quando tiver 65 anos de idade, você poder se aposentar.
Maria Silvandira, ela é do interior, não especificou aqui a cidade, mandou a pergunta pra gente. Sou agricultora e portadora de 2 válvulas metálicas, tenho 48 anos. Passei 15 anos com a aposentada por invalidez, mas foi cessada essa aposentadoria em 2018. Logo entrei na justiça, mas o perito federal negou. Me apresentei com todos os documentos que pediram, já que sou impossibilitada para qualquer função de trabalho. O que eu devo fazer? Eu posso entrar novamente na justiça? Sim, ela pode entrar na justiça, sim, o benefício dela foi cessado, né? Ela entrou na justiça, o médico federal negou, mas ela deve ter um laudo melhor, ela pode juntar um outro atestado médico, procurar um outro médico especializado na doença dela e verificar se ela estiver realmente incapaz para o trabalho, com novos atestados, com novos laudos, ela faz um novo pedido administrativo desse benefício e, caso seja negado, ela vai de novo para a justiça. Gerardo Matos, em Calcaia. Atenção, hein, professor Paulo Bacelar, a pergunta aqui do Gerardo. Tenho 62 anos e tenho 33 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Não, ainda não. Se ele tivesse 35 anos de contribuição, mesmo assim, ele teria 97 pontos. Ainda teria que ter 98 pontos com 35 anos. Ele com 33 ainda não fecha o tempo mínimo de aposentadoria. Ele vai se aposentar nesse caso quando ele fechar 99 pontos em 2022 ou 100 pontos em 2023. Se ele estiver contribuindo daqui para lá. Se não, só com 65 anos de idade ele vai poder se aposentar. Nonato, em Fortaleza, fiz uma cirurgia para retirada de um tumor e recebi só um mês e fui dar entrada no meu benefício e foi negado. Eu devo entrar na justiça? Sim, se ele vê que esse benefício foi negado indevidamente, se ele tiver bons laudos, sempre eu digo isso, sempre se baseie com documentação para poder entrar com benefícios. O laudo médico, o atestado médico, ele é importante para a concessão de um benefício por incapacidade. O Júnior de Brasília, professor Paulo Bacelar, pergunta: tenho 51 anos de idade e 25 anos de insalubridade. Eu dei entrada no INSS há 2 anos. Com 1 ano, o INSS negou e dei entrada com o advogado. Já faz mais 1 ano. O que eu devo fazer? Procurar seu advogado para ele te informar como é que anda o processo, porque os processos também demoram um pouco também na justiça. Kelly, em Pentecoste, faz 120 dias que dei entrada no BPC, ainda não tive retorno de nada. O que eu devo fazer? Nesse caso, você pode entrar com um mandado de segurança, procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União, para entrar com um mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o seu processo. Pergunta agora do Francisco Gomes, em Viçosa, do Ceará. Sou carpinteiro, trabalho em uma empresa desde 2017. Eu dei baixa em outubro de 2017 e continuo avulso na mesma empresa. Eu estou sem contribuir há 4 anos. Agora estou com 3 hérnias de disco. Estou com o laudo médico constando que não posso mais trabalhar. Estou com um atestado para dar entrada no INSS. O que posso fazer? Eu tenho 14 anos de contribuição. Estou de mãos atadas e ele quer aqui uma luz, aqui se possível uma solução, né? Ele está há 3 meses com esta situação e ele vai fazer 50 anos de idade. Nesse caso aí, professor Paulo Bacelar. Olha, fica difícil, porque se a pessoa deixou de contribuir em 2017... possivelmente ela já deixou de ser segurada da Previdência Social. Então, para ele ter direito a um benefício novo, ele teria que voltar a contribuir para recuperar essas contribuições anteriores como carência. E ele terá que contribuir pelo menos 6 meses para poder dar entrada no benefício logo depois que passar esses 6 meses e se a incapacidade dele for constatada após a 6ª contribuição. Ele já não é mais segurado da Previdência, então não tem qualidade de segurado nem carência. Se ele contribuir com 6 contribuições daqui para frente, ele recupera a carência dele que ele tinha antes de perder a qualidade de segurado, lá em 2017, e poderá requerer um benefício após isso. E agora a pergunta do Preto, em Ocara. Minha mãe tem 66 anos de idade e era aposentada como agricultora há 4 anos. Teve a sua aposentadoria cancelada. O que ela deve fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, procurar um advogado, ver por que esse benefício foi cancelado e entrar na justiça para o seu restabelecimento.
Pergunta do Marcos Vanderlei, em Fortaleza. Dei entrada na aposentadoria e estou trabalhando. Tenho 57 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu tenho direito aos 100%? Olha, com essa pontuação, ele terá aí 92 pontos. Ainda não tem direito à aposentadoria. Pode ser que essa aposentadoria não seja nem concedida. Com 35 anos de contribuição antes de 2019, aí não tinha idade mínima. Então, se você já tem esses 35 anos de contribuição fechados anteriores a 2019, aí você vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e aí terá direito a sua aposentadoria, porém não vai ser 100%, porque vai ter a aplicação do fator previdenciário. No caso das regras novas, atuais, você ainda não teria direito à aposentadoria com essas condições. E você que está ouvindo a gente, tem alguma dúvida, alguma questão? Envie para a gente, envie para o nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Agora a pergunta da Jane, professor Paulo Bacelar. Ela está em Russas. Ela pergunta: tenho 55 anos de idade e 12 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. 55 anos de idade e 12 de contribuição. Você precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ainda não tem direito à aposentadoria. Iris, em Madalena, posso dar entrada da aposentadoria pela internet? Sim, você pode pelo aplicativo ou pelo telefone 135 ou então pelo site meu.inss.gov.br. Nesse caso de entrar pelo site, você precisa ter a senha do INSS. Francisco está em Canindé e pergunta: minha esposa toma remédio controlado. Como faço para receber o auxílio do INSS? Você pode pedir o benefício BPC se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo e ela estiver incapacitada para o trabalho. A Cecília Freitas está em Piquet Carneiro e pergunta pra gente: meu pai encaminhou o auxílio doença, quando foi aprovado estava com 1 ano e 3 meses. O advogado falou que liberou 4 meses, mas meu pai só recebeu 1 mês. Isso está correto? Não está correto. Agora ele precisa realmente ver por que foi só 1 mês. E se ele liberou 4 meses, era para ele ter recebido 4 meses, ele pode ligar para o telefone 135 e saber por que esse benefício só foi concedido de 1 mês. Rosilene, em Canindé, professor Paulo Bacelar, trabalho com carteira assinada desde abril de 2016. Eu queria saber se tenho direito ao PIS ainda esse ano ou só no ano que vem. Olha, você tem direito ao PIS esse ano se trabalhou em 2020 de carteira assinada até 2 salários mínimos. Você está direito ao PIS. Pode receber esse ano ainda. Agora a pergunta da Simone em Fortaleza. Eu saí recentemente de um emprego e estou em uma outra empresa. Eu gostaria de saber, se eu pedir para sair desta empresa que eu estou atualmente, eu perco o seguro-desemprego da outra? Olha, Simone, se você trabalhou depois que você saiu da empresa sem receber o seguro-desemprego, você já perdeu o seguro-desemprego. Você não tem direito mais àquele seguro-desemprego da empresa que você trabalhou antes. E pedindo para sair agora dessa empresa, você também não terá direito ao seguro-desemprego da segunda empresa. Então, você não terá direito ao seguro-desemprego caso venha pedir demissão. Lúcia, no Piauí. Fiz um pedido de benefício em novembro. Fiz a perícia e até agora nada. O que eu devo fazer? Ligar para o telefone 135 e pedir o acerto pós-perícia. Regiane, em São Benedito, gostaria de saber se para dar entrada no salário maternidade é preciso pagar o sindicato ou diretamente ao INSS? Depende. Se a pessoa for segurada do INSS e trabalhadora autônoma, contribuinte individual, ela precisa pagar diretamente ao INSS essas contribuições. Se ela for segurada trabalhadora rural, ela não paga a ninguém, não paga sindicato nem ao INSS, porque o trabalho rural, ela presume uma contribuição. Aquela pessoa que exerce atividade rural, diretamente na roça, para poder viver daquela atividade rural, sem vender produtos. Então, se você não vende produtos, você não contribui. Basta que você comprove que exerceu essa atividade rural e aí terá direito ao salário maternidade, sem precisar contribuir nem com o INSS e nem com o sindicato, porque a contribuição do trabalhador rural ela é presumida. Ela faz com que você trabalhe na roça, na atividade rural e viva daquela atividade sem precisar contribuir diretamente para o INSS. Késia, em Umirim.
Meu sogro tem chance de conseguir um benefício porque ele tem um problema no olho direito por causa de um acidente de espingarda. E ele fez a cirurgia, mas ainda ficou com o olho com problema. E ele também tem diabetes. Ele tem 54 anos de idade. Aí eu gostaria de saber se ele tem chance de conseguir um benefício. Sim, ele tem que ter laudo médico determinando qual é o problema de saúde dele, que ele tem incapacidade de longo prazo, ou seja, de 2 anos. Incapacidade de exercer atividade por um período de 2 anos, ele terá direito ao benefício. Maria, em Apuarés, eu gostaria de saber como pagar para ter direito na aposentadoria rural. Eu devo procurar o INSS ou o sindicato? Olha, Maria, a aposentadoria rural, ela não precisa de contribuição, ela precisa apenas de comprovação da atividade rural. Se você é sindicalizada, se você tem sindicato e paga o sindicato, ou o sindicato vai te orientar para dizer qual é a documentação necessária e orientar também como é que faz para você pedir esse benefício quando você tiver a idade mínima de 55 anos de idade, no caso a mulher, 60 anos de idade, no caso o homem. Hoje não se procura mais o INSS para nada, porque as portas do INSS estão fechadas. Você deve procurar ou um advogado ou um sindicato para te orientar para quando você tiver direito, quando você tiver idade, você poder pedir aposentadoria. Ao Zenir, em Forquilha, que faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou deficiente visual, sou cego de um olho, e do outro olho só tenho 20% de visão, mas trabalho de carteira assinada. Eu queria saber se tenho direito a algum benefício. Olha, você vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. O homem se aposenta com 60 anos de idade, 15 de contribuição. A mulher com 55 anos de idade, 15 de contribuição. Se você vê que você não tem condições de trabalhar e você procurar um médico e ele dizer que você está incapacitado totalmente para o trabalho, não pode trabalhar de jeito nenhum, aí você pode pedir um benefício de auxílio-doença que será transformado depois em uma aposentadoria por invalidez. Agora, se você vê que tem condições de trabalhar, você vai se aposentar com essa aposentadoria da pessoa com deficiência. Maria Lima, em Barroquinha, tenho 58 anos de idade e 16 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Olha, Maria, com 62 anos você se aposenta, então faltaria ainda 4 anos para você pedir aposentadoria. Flávia, em Juazeiro do Norte, recebi as 4 parcelas de R$600 e quando fui receber as de R$300, não estavam liberadas na minha conta digital, segundo a agência da Caixa. Mas no Dataprev informava que já estava creditada, só que nunca recebi. Quando foi esse ano, atualizei meu cadastro e foi negado, porque consta uma renda de mais de 3 salários mínimos, sendo que eu nunca trabalhei formalmente, pois sou agricultora. Como essa renda foi parar no meu nome? É a pergunta da Flávia, professor Paulo Bacelar. Olha, Flávia, infelizmente não dá para saber como foi parar, mas você pode recorrer dessa decisão e refazer o seu cadastro e atualizar o seu cadastro, colocar a renda que você recebe. Socorro, em Russas, tenho 58 anos de idade e 21 anos de contribuição. Eu gostaria de saber se me aposento aos 60 anos. Não, você vai se aposentar aos 62 anos de idade. Então faltaria ainda 4 anos para você pedir aposentadoria. Eliette, em Acopiara, tenho direito ao salário maternidade. Eu trabalhei 3 meses de carteira assinada, aí tive que vir embora para o Ceará. E aí tá com 10 anos que eu sou agricultora, só que eu só tenho o papel de energia, comprovando aí a associação e o Bolsa Família, que comprova que eu sou agricultora. Eu tenho direito ao salário maternidade? Sim, você precisa comprovar pelo menos 10 meses da atividade rural anteriores ao parto. Então, dependendo da data do parto, se você tiver essa documentação de 10 meses, no período de 10 meses anteriores, você tem direito ao salário maternidade. Adriana, em Alcântaras. Gostaria de saber o que devo fazer para voltar a receber o meu benefício. Sou agricultora e recebi por mais de 10 anos e já fiz perícia, mas não foi concedido. Quando foi cessado, eu estava internada em Sobral e não sabia que tinha sido chamada para perícia. Eu tenho depressão. Tenho escoliose também e vários cistos na coluna dorsal. Eu era aposentada por invalidez. Sinto muitas dores e não aguento trabalhar nem sentada e nem em pé. Eu tenho 41 anos de idade e sou mãe solteira.
Olha, Adriana, você precisa procurar um advogado, nesse caso, ou a Defensoria Pública da União, para poder pedir o restabelecimento desse benefício, porque foi uma ilegalidade que o INSS fez de ter cessado o seu benefício. Cássia, em Quixeramobim. Sou auxiliar de enfermagem e me aposentei ano passado, mas só com salário mínimo. Eu posso entrar com pedido para aumentar, pois recebi a insalubridade. Eu tenho 54 anos e 30 de serviço. Como eu devo fazer? Cássia, você deve procurar um advogado especializado em direito previdenciário para fazer o cálculo do seu tempo, fazer uma revisão, ver se tem direito a essa revisão, porque o INSS não faz mais esse tipo de atendimento. Infelizmente, a gente tem que dizer que quem está fazendo esse tipo de atendimento é a advocacia. Agora, a advocacia especializada, e você pode procurar um advogado especializado nessa área de direito previdenciário, que ele vai fazer o cálculo, e se for o caso de ter direito a revisão, ele vai fazer essa revisão para você. Francisco Damásio, em Fortaleza. Tenho 51 anos de idade e 26 anos de contribuição. Eu estou trabalhando, só quero saber quantos anos falta para minha aposentadoria por pontos. Olha, Francisco, difícil você ter aí direito à aposentadoria por pontos, porque você precisa ter 35 anos no mínimo para poder somar a idade e ter a pontuação. Esse ano, em 2021, por exemplo, teria que ser de 98 pontos. Então a tabela vai aumentando um ponto a cada ano, e aí dificilmente você vai atingir os pontos. Então possivelmente você terá direito aos 65 anos de idade. Maria das Graças, em Baraúna, Rio Grande do Norte. Sou aposentada como professora desde 2011, porém eu me aposentei com salário mínimo. Eu gostaria de saber se tem como consertar o valor. Eu tenho 64 anos. Tem como ajustar, professor Paulo Bacelar? Precisa calcular, precisa ver se ela tem direito a uma revisão dessa aposentadoria. A pessoa que for fazer o cálculo dela pode ser um contador, pode ser um advogado, que vai fazer o cálculo desse tempo que ela teve para saber se vale a pena fazer um pedido de revisão. Participe do nosso programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, edição de sábado. Você participa pelo nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do seu xará, o Paulo César, em Calcaia. Meu pai e minha mãe são aposentados por idade. Os dois, mais as 2 semanas, chegou uma notificação dizendo que está errado e que um vai perder o auxílio. Tem que provar a renda, porque em casa são os dois e mais um irmão sem renda. Eu preciso entrar com recurso, o que devo fazer? Olha, nesse caso, a justiça ela já considera aí a questão de 2 idosos com 2 benefícios, né? O próprio INSS já está tirando também a renda de uma pessoa com 65 anos de idade que tenha um benefício de até um salário mínimo. Então, se vocês são idosos e se eles são idosos e tem aposentadoria no valor de um salário mínimo, basta dizer que vocês têm direito a esse benefício, porque a justiça já determinou que pode receber 2 idosos com 2 salários mínimos, e também a portaria 902 também do INSS, que pode também dizer, que diz também que você tem direito a ter um benefício de uma pessoa idosa com mais de 65 anos, que não terá problema nenhum. Você pode fazer esse recurso diretamente no meu INSS. Nick, em Várzea Alegre. Meu pai já contribuiu há 16 anos como autônomo e tem 59 anos de idade. Quando ele tem direito à aposentadoria? Olha, Nick, somente com 65 anos de idade que seu pai terá direito à aposentadoria. Maria do Socorro, em Pacajus. Tenho 15 anos de contribuição e sou pensionista por morte do meu marido. Aos 60 anos, poderei me aposentar ou continuar como pensionista? Não, você vai poder se aposentar aos 62 anos de idade, se você não tiver 61 anos agora, em 2021, ou 61 anos e meio em 2022. Se não fechar 61 em 2021 ou 61 anos e meio em 2022, somente com 62 anos de idade você vai ter a sua aposentadoria e irá acumular com a pensão que você já recebe. Alaís, em Novo Oriente. Sou microempreendedora e pago o INSS há 11 anos. Como faço para me aposentar? Somente com 62 anos de idade, ou 61 anos de idade em 2021, ou 61 anos de idade em 2022. 61 anos e meio de idade em 2022. Você pode
continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição e ter essa idade mínima e poder pedir aposentadoria diretamente pelo site do INSS. Agora a pergunta do meu xará, o Marcos Vidal, em São Paulo. Minha mãe faleceu no ano passado e ela recebia um benefício. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algo. O filho, ele só tem direito à pensão da mãe, né? Se a mãe falecer, se ele tiver 21 anos, até 21 anos de idade, ou se ele tiver maior de 21 anos de idade e ser inválido, ou deficiente mental, ou alguma deficiência grave. Se ele não tiver menos de 21 anos de idade ou não tiver nenhuma deficiência, ele não terá direito a nenhum benefício. O Gilmar, no Crato, professor Paulo Bacelar. Minha irmã perdeu o seu esposo. Eu gostaria de saber se ela tem direito a algum benefício. Depende, vai depender se ela era segurada na Previdência Social para deixar benefícios para os seus dependentes. Cícero, em Cajazeiras. Tem uma filha de 3 anos que é diabética. Ela tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ela pode dar entrada no BPC, mas precisa ter uma renda familiar menor do que 1/4 salário mínimo e também ter um laudo médico, atestados médicos atestando que ela tem uma dificuldade de longo prazo para concorrer com as pessoas da mesma idade que ela, né? Uma criança que tenha problemas de saúde de longo prazo, pelo menos de 2 anos, e ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Salome, em Fortaleza. Trabalhei de cobrador de ônibus de 1990 a 2005 e sou vigilante desde 2006. Eu tenho 51 anos de idade. Quando devo me aposentar? Olha, o cobrador de ônibus, ele não tem mais aposentadoria especial, então ele vai se aposentar com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A Aurilene, em Fortaleza, pergunta, ela quer saber se os pensionistas podem receber o auxílio emergencial. Não, não podem. José Maria está no Piauí e manda pergunta pra gente. Trabalhava de entregador em 2017. Sofri um acidente e quebrei o antebraço. Sinto dor até hoje. Eu gostaria de saber se tenho algum direito, algum benefício. Depende. Se ele não é mais segurado da Previdência e esse acidente que ele sofreu foi depois dessa perda da qualidade de segurado, né, que se ele era entregador em 2017 e sofreu esse acidente em 2017, ele pode ter direito a um benefício porque retroage a data quando ele ainda era segurado da Previdência. Agora, se ele parou de trabalhar em 2017 e veio a sofrer o acidente agora em 2019, 2020, 2021, aí não tem mais direito a nenhum benefício. Cícero está em Pernambuco e faz a seguinte pergunta. Eu tenho 19 anos que trabalho em um posto de gasolina. Eu tenho prova que fui agricultor. Gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria. Olha, Cícero, você pode juntar o tempo urbano com o rural e poder se aposentar. Então, para isso, ele vai ter que somar o tempo do rural com o urbano e dar os 35 anos de contribuição antes de 2019. Se você não tiver 35 anos de contribuição, aí somente com 65 anos de idade, você já tem 19 anos trabalhando em posto de gasolina e com o tempo especial desse posto de gasolina, podendo converter em período de 40% a mais do período, você pode ter um valor maior da sua aposentadoria, mas terá que ter 65 anos de idade. Ok, respondido, Cícero. Abraço para você e o nosso abraço e muito obrigado a todos que participaram do nosso programa. Hoje comigo, Marcos Furlan, na apresentação e respondendo aqui as perguntas, esclarecendo as dúvidas, o professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor Paulo, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui hoje. Estaremos aqui novamente sábado, se Deus quiser. Grande abraço a todos, bom final de semana e até segunda, 7 da manhã, no Jornal Alerta Geral. Tchau, pessoal.